assinado pelo vereador Rodrigo e pelo vereador Peixinho. Desses dois projetos que eu mencionei, que falam sobre o nepotismo e que têm semelhança. Eu não poderia aqui deixar de colocar que eu fiz mesmo uma representação no Ministério Público. O Ministério Público fica aqui no andar superior desse prédio. É só subirmos as escadas e nós estamos no Ministério Público. Então, penso eu fiz em 2009, 2010, uma representação, que culminou nessa questão que o STF concluiu no final que Mairinque não podia ter sido, o tribunal não podia aceitar a justificativa do ex-prefeito Denis de que aqui não havia nepotismo relacionado àquelas 8 pessoas que foi colocado aqui no vídeo, porque aqui aquelas pessoas tinham cargos de chefe de departamento, chefe de setor e chefe de comissão. E um outro cargo que não era nenhum deles secretário municipal. O STF julgou, chegou no final dizendo isso. Está aqui, vou ler depois a decisão final do STF. O prefeito Denis, acusado de nepotismo, no STF foi julgado de que era nepotismo, porque, para não ser nepotismo, tinha que ser cargo de secretário. Estava assim, colocado lá. Isso já em 2012, em janeiro, de uma questão que começou em 2009. Eu fiz uma representação ao Ministério Público. Tive a coragem de fazê-lo, o dever de fazê-lo. Assim como qualquer vereador, o vereador Rodriguinho poderia, entre janeiro e outubro desse ano, ter subido as escadas e feito a representação. Por que não fez? Ele vai responder. Por que não fez? Né? Bom, a Constituição Federal já coloca o que é nepotismo. Para mim, e no entender do parecer que eu acompanhei, o prefeito Binho não pratica o nepotismo. Tanto é que, se ele praticasse, eu duvido que não o vereador Rodriguinho que não fez, mas os vereadores da oposição teriam ido ao Ministério Público e teria sido dito que tinha nepotismo. Não foi nunca dito isso. Nunca. Não pratico o nepotismo. A súmula 13 coloca muito bem, e o ministro Aires Brito colocou, e está aqui num parecer do Dr. Cláudio Ferreira desta casa, que eu vou ler adiante, e que coloca exatamente o que é nepotismo, e como que era praticado o nepotismo antes, e no caso atual não pratica nepotismo. Então, eu penso que ambíguo, que foi uma palavra citada pelo vereador Rodriguinho, ambíguo é ele. Quando verificando uma situação, não vai ao Ministério Público. Se tinha dúvida, devia tê-lo feito, mas não fez. Bom, o projeto 15 tramita na casa, o projeto 11 tramita na casa. Mas eu queria aqui me reportar ao seguinte. Como eu mencionei, o STF colocou aqui, em 10 de janeiro de 2012, claramente que nenhum daquelas pessoas, 8 pessoas que estavam no governo do Denis Venere, eram agentes políticos. Colocou que eles cargos que, sim, praticavam nepotismo. Então, eu queria deixar o mais claro possível o seguinte: os agentes políticos que estão fazendo parte da equipe do prefeito Binho, os agentes políticos, eles não estão incorrendo em nepotismo, porque está muito claro no que eu vou ler a seguir. A questão é a seguinte: alguns querem atacar, alguns não se conformaram com a redução da passagem, não se conformaram de um prefeito que colocou a apostila SESI nas escolas, que resolveu restaurar as casas que estavam abandonadas, conferindo profissão às crianças e adolescentes que quisessem, desculpa, aos jovens e adultos. Não queria alguns que acham e que não estão convencidos e não conseguem ler na íntegra o que está colocado no artigo 37 da Constituição e na súmula vinculante 13, que eu faço questão de ler aqui na íntegra não, um trecho, não se conformam, é do prefeito ter autorizado a merenda para os alunos do 2º grau da ETEC, que saem direto do trabalho e vão para a escola e precisam da merenda.
não se conformaram e, por isso, remexem e jogam com inverdades, porque não se conformam de 200 alunos aqui no Vilaça, todos os dias à noite, ter aula de preparatória de vestibular para concorrer em pé de igualdade com qualquer adolescente, qualquer adulto e jovem de qualquer classe social. Imaginam que são, e eu convido todos para que vão até o Vilaça e conversem com esses 200 jovens que estão fazendo gratuitamente o cursinho preparatório para vestibular da ETEC. Conquistas agora, algumas que eu estou dizendo. Então, eu tenho o dever de colocar isso para a população. Essas questões, elas têm que estar à frente. Não adianta eu fazer um corte, recorte, tirar da internet e passar aqui. Nós sabemos que qualquer um de nós hoje, com um pouquinho de preparo de informática, consegue fazer. Até na televisão tem, vereadora Selma, um programa que fala, será verdade isso que coloca na internet? Será mentira? E depois passa e depois as pessoas opinam. Eu disse isso para falar que isso não deve ser uma cortina de fumaça para as pessoas que querem enxergar a verdade. Bom, falar em interesse pessoal. O que é interesse pessoal? Será que é participar de uma comissão para dar um parecer sobre um projeto próprio? Eu coloco isso também para aqui, para que fique a nossa reflexão. Esse projeto é mentiroso. Fala para a população que é contra o nepotismo, porque quer falar que o prefeito Binho pratica o nepotismo, e ele não pratica. Se ele praticasse, como é que esses vereadores justificariam o fato de estar há 10 meses... E um ainda da base, que era da base do prefeito, dizendo como é que ele estaria junto com ele, participando, se ele sabia que isso era nepotismo. Isso aí é uma inverdade, é uma mentira. Colocaram no começo do parecer, e eu espero que coloquem eu espero realmente que divulguem, porque nós vamos divulgar também, e que falem do parecer que foi produzido pelo vereador Rodriguinho, pelo vereador Azini, que menciona... Aguarde, presidente. É vereador Alexandre Peixinho, não Azini. Que menciona, senhor presidente, o seguinte... Questão de ordem. Essa vereadora que se refira ao vereador Alexandre. Eu agradeço, vereador Alexandre Peixinho. Eu quero que vossas excelências e as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que têm aí, peguem a cópia do parecer, que eles assinam, os dois, e observem na página número 2... Na justificativa, quando eles colocam, vou colocar o meu óculos para ficar mais claro. Uma das mais recentes, que foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 27 de fevereiro de 2013, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, e cita o número, proposta pelo prefeito Tambaú. Daí vocês vão lá no Google, coloca aí esse número e vocês vão ver que não se trata da questão do nepotismo, é a questão da ficha limpa. Em nenhum momento aqui eles esclarecem. Então, para quem lê e não vai pesquisar o número, vai achar que está se referindo a uma questão análoga e não é isto. Não é isto. Então, daí outra ambiguidade que nós vamos aqui enumerando. Então, senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima vereadora, eu penso que o vereador Rodriguinho, quando ele insiste em falar da Conte, valorosa associação comunitária, que elegeu para o Estado de São Paulo o primeiro conselheiro com o Conselho Estadual das Cidades. Ele devia tomar muito cuidado. Por quê? Usar o nome da entidade desse jeito, penso eu que ele caiu numa armadilha. Mas, na vida, nada como um dia após o outro. Da mesma forma que eu afirmei em 2009, em 2010, que havia nepotismo, depois confirmado pelo STF, que realmente na prefeitura de Mairim que se praticava com aqueles 8 cargos nepotismo, agora eu afirmo. O prefeito Binho não pratica o nepotismo. O problema é que algumas pessoas que ficam horas e horas do dia alimentando notícias virtuais, ao invés de estar aqui na realidade,
compartilhando com as pessoas, articulando com as pessoas, ajudando, apoiando. Elas juntaram, fizeram um cole-cole das coisas e estão querendo passar isso goela abaixo das pessoas. Eu vou ler o que disse o doutor Cláudio Ferreira em 2010. Disse, tem também da doutora Graziella, tudo fazendo parte dos autos. A doutora Graziella citou que o ministro Carlos Aires Brito falou sobre a súmula do nepotismo, a súmula 13. Não atinge o presidente da República, seus ministros, governantes de estados e seus secretários. Os prefeitos e os seus secretários. Foi quem falou, foi o ministro Aires Brito, fazendo parte dos autos dessa casa. E também o doutor Cláudio Ferreira, funcionário mais antigo desta casa, advogado, disse que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, da autoridade nomeante, no caso o prefeito, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, ele disse tudo isso aí não era caso de nepotismo. Ele diz mais à frente, tudo isso fazendo parte dos autos dessa casa. Doutor Cláudio Ferreira. Fizemos a pergunta muito clara ao doutor Cláudio. Há em Mairim cargos políticos imunes à súmula vinculante? Isso em 2010. Para responder essa questão, há necessidade de estabelecer quais são os critérios objetivos da identificação entre os secretários e os seus correspondentes no âmbito federal, ministro e no âmbito estadual. O primeiro, evidentemente, é a própria existência do cargo de secretário. Estes, como se sabe, não existem no município de Mairim, que não existiam, e não existem pelo simples motivo de que não existem as secretarias. Isso ele disse em 2010. Hoje o caso é diferente. Aí eu digo, a armadilha foi muito bem feita. E depois, no final, o doutor Cláudio concluiu no dia 17 de setembro de 2009. No município de Mairim, que não existiam cargos que possam ser classificados como os próprios agentes políticos, isso em 2009. Então, hoje, em 2009, o prefeito Binho não pratica nepotismo. Nós temos aqui os documentos de 2 advogados da casa colaborando com isso e, portanto, eu peço que seja esse parecer rejeitado. Vamos ouvir agora o vereador Elinho por 15 minutos com direito à parte. Boa noite, senhor presidente. Eu peço uma parte, vereador, assim que possível. Assim que possível. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Eu não ia usar a tribuna, porque a gente já está sabendo que situação que vai acontecer. Mas, pelas palavras da nobre vereadora Déia, eu fiz questão de usar. Ela afirmou que não existe nepotismo. Afirmou mais de uma vez. Aprove a lei. Aprove a lei. Não existe nepotismo, aprove a lei. Por que quer rejeitar o parecer? Porque existe? Se não existe, é só aprovar o parecer. Aprova o projeto. O prefeito Binho vai alegar que não existe nepotismo e vai aprovar. Agora, vocês não querem deixar aprovar a lei. Então, existe um motivo para não aprovar a lei. E se afirma novamente, não existe nepotismo, não se preocupe, vereadores. Aprove o parecer. Qual a dúvida de aprovar o parecer? Se não existe nepotismo aqui. 3º mandato da nobre vereadora Déia. Tem muita experiência nisso. É simples, gente. Aprove. Chamar de mentiroso o projeto. Vossa Excelência Rodrigo, Vossa Excelência Alexandre Peixinho, sinto muito em vocês ouvirem isso. Sinto muito. Chamar o projeto de nepotismo de mentiroso. Então, não fique com medo, senhores vereadores. Aprove o parecer se não existe nepotismo. Fiquei sabendo no corredor ali agora. Se o meu marido não votar, minha cabeça está em jogo. Fiquei sabendo ali fora agora. Olha que situação.